Shalom Adonai. Amanhã, 31 de outubro, comemoramos já 506 anos de Reforma Protestante. Reforma Protestante que foi proclamada dia 31 de outubro por Martim de Lutero de 1517. Então são 506 anos de Reforma Protestante. Lembrando que cada ano eu sempre estou aqui desenvolvendo uma aula referente à Reforma Protestante para falarmos sobre este marcante evento que abriu o caminho, as portas, as fronteiras para o protestantismo, porém hoje com um foco mas não tanto histórico, mas com um sentido mais dogmático, também desenvolvendo alguns aspectos históricos, sociais, políticos, que foram causas para a reforma e entrando depois na própria teologia proposta por Martim Lutero como base, fundamento, propulsor doutrinário, teológico e eclesiológico da reforma desde os seus primeiros momentos, primeiras horas, primeiros dias, primeiras semanas, meses, anos, que veio em decorrência a tornar a toda esta estrutura de protestantismo que temos hoje. As causas primevas da reforma que incitaram, moveram não só Martim Lutero como reformador, mas também os pré-reformadores como John Hus, que morreu pela causa da reforma, o Wycliffe, e Savonarola e tantos outros que poderíamos listar aqui que foram os pré-reformadores, aqueles que prepararam o caminho para este acontecimento que ocorre dia 31 de outubro de 1517, de frente ao castelo de Wittenberg, a capela, a igreja que está de frente ao castelo de Wittenberg, em que Martim Lutero, um frei, era o pároco daquela igreja, e ele então vai proclamar a reforma protestante, vai estampar e pregar às portas daquele castelo de Wittenberg as suas 95 teses de declaração de reforma protestante contra a teologia e a opressão e a prática política, religiosa e econômica proferida e conduzida pela Igreja Católica medieval. Então, as causas da reforma, nós primeiramente vamos listar a prédica das doutrinas heréticas, o exemplo das altas hierarquias eclesiásticas, cuja até as licenciaturas, os costumes, as imoralidades causadas pelos próprios bispos, freis e líderes da Igreja Católica, até com o próprio Papa, Leão X, a dispensa da justiça perante os tribunais eclesiásticos, onde havia uma verdadeira manipulação e uma corrupção, as vendas de indulgências, benefícios eclesiásticos, a crítica do humanismo, E aí nós vamos ter a parte política, como as questões do relacionamento e da corrupção e do domínio Estado, governo, Estado, Igreja, que eram, vamos dizer assim, as relações corruptas do papado para com os reis, do rebustecimento também, que podemos dizer, da autoridade monárquica guardada e defendida pelo Papa, vamos assim, um acaloramento dos sentimentos nacionalistas e uma intervenção da própria igreja
em lutas seculares, em confrontos seculares, que alvejavam a sua missão espiritual, porque a igreja estava se envolvendo mais com questões políticas, sociais, vindo a desenvolver uma defesa da opressão praticada por alguns reis e desenvolvendo ali um controle político e automaticamente uma prática exacerbada de corrupção notória por toda a sociedade. As questões econômicas, que eram causas que promotoras da reforma de Martim Lutero, foi, claro, as grandes concessões da igreja alcançadas com as indulgências, não é? Frente aos receios dos nobres, que também já estavam receosos dessa questão toda, dessa manipulação da igreja católica medieval, e também o confronto e a exploração das classes populares, tá? A intenção da secularização, principalmente, dos bens eclesiásticos e dos cargos eclesiásticos, que também eram negociados, e a miséria dos humildes, que era notória, o alvejar da doutrina oficial da igreja, que estava totalmente desfragmentada e desconstruída e afetada com a desmoralização e com uma imoralização, uma desmoralização e também não só isso, mas também vamos assim, uma corrupção moral, ética, social, política, eclesiástica que estava dentro da própria igreja, afetando a doutrina, afetando a teologia bíblica e até, vamos assim, dogmática dentro da igreja, e causando também uma livre interpretação das escrituras, com uma teologia de cunho totalmente liberal, que era a teologia que pregonizava no século XVI, que causava um certo liberalismo teológico e uma abertura para todas as práticas de pecados praticados até pelo próprio clero. Então toda essa situação vai causar um desconforto social, não somente perante a sociedade, mas perante também alguns líderes sociais e até alguns monarcas. E Martinho Lutero, dentro desse contexto, sendo ele um teólogo, um professor universitário de teologia, um doutor em teologia, um bispo envolvido ali dentro daquela questão, se manifesta contrário a toda essa prática exorbitante, corrupta, imoral, opressiva, manipuladora da Igreja Católica, se proclama independente e sai desse contexto e manifesta-se contrário a esse contexto e vai proclamar então a Reforma Protestante, declarando a sua rejeição, a sua contrariedade e postulando, defendendo 95 teses que pautavam, que é o que deveria ser um documento que era totalmente para condenar e confrontar a igreja pelas suas práticas corruptas, errôneas, exorbitantes, abusivas, opressivas, e também apresentar ali um manifesto da posição de Martim Lutero com relação ao que deveria fazer a igreja e qual era o verdadeiro papel da igreja e a verdadeira doutrina que deveria seguir a igreja, a qual a igreja não estava observando, seguindo e praticando. Então nós vamos ver também que Martim Lutero ele vai focar agora na teologia. A salvação somente se consegue agora por fé e obras, na ótica e na defesa de Martim Lutero nas suas 95 teses.
e não serve mais como sendo compromisso ou resultado de comprar através de indulgências ou comprar a salvação. Salvação, ela é gratuita e é através da fé e das obras. Essa é a defesa de Martinho Lutero referente à salvação. Salvação é pessoal, salvação ela não é intermediada por idolatria a santos e nem a virgens, e ela é uma busca de fé, uma busca pautada em arrependimento, fé, conversão, mudança de vida, tá? E automaticamente para obter a justificação que é pela fé. Também as obras servem para demonstrar a prática do verdadeiro evangelho, da verdadeira mudança e transformação de vida. Seria então a demonstração das práticas e das obras de um verdadeiro cristão, tá? Mas não são que elas vão promover a salvação, porque a salvação defendida por Martinho Lutero é pela fé, tá? As obras é um acompanhamento e automaticamente vai trabalhar a questão da fidelidade, do compromisso às escrituras, né? Entre as 5 solas, tá? Solamente as escrituras, sola scriptura, ou somente a escritura é a regra da fé e que vai proporcionar e causar a fé, tá? Vai também trabalhar com a questão do sacerdócio universal, né? Todos os fiéis podem alcançar o sacerdócio, tá? Ele vai trabalhar também a questão da interpretação fidedigna das Sagradas Escrituras, vai trabalhar a questão da tradução da Bíblia, primeiro para a sua própria língua materna, o seu próprio vernáculo alemão, depois vai alcançando a outros idiomas, tá? E automaticamente depois vai surgir o cargo de pastores, aqueles que serão os que vão apacentar a igreja, surge a partir do movimento e da proposta de Martinho Lutero, vai reconhecer a importância da fé no solos fides, né? E aí nas 5 solas, solo Cristo, somente Cristo, solo Theo, somente Deus, solo Scriptura, não é? Somente as escrituras, solo Fidei, somente a fé, não é? E também solo graças, ou solo gratia, somente pela graça, salvação só pela graça. Então, seria esse o escopo, a estrutura teológica proposta também por Martinho Lutero. Então, nós podemos verificar que a reforma protestante surge dentro de uma proposta não só de uma redenção, reforma, o que seria uma renovação e reestruturação da igreja, mas de uma revitalização, uma restauração e recuperação da verdadeira doutrina bíblica, teológica e salvífica. Foco, salvação pela graça, foco, fé e obras, e foco, a verdadeira interpretação bíblica e a verdadeira mensagem extraída das Escrituras, seguindo o que as Escrituras defende e postula e apresenta e descreve, discorre. É uma restauração do cânon sagrado e da sua aplicação dentro do contexto eclesiológico, eclesiástico e missiológico, como também o foco que em Deus Cristo como autoridades sobre terra, céus e terra, e aqueles a qual se deve render toda honra, glória, poder, autoridade, acima do poder de Papa, acima do poder humano, mas sendo ele Deus e também Cristo, Filho, a Trindade, aqueles que são os responsáveis por receber
nossa honra, louvor, glória e adoração, como também são a cabeça, a edificação, sustentação e fundamentação do corpo, a igreja, e o Espírito, aquele que ativa, que vivifica e conduz a igreja. Então essa é uma proposta teológica defendida, argumentada e postulada por Martim Lutero dentro da sua proposta de reforma protestante. E amanhã, dia 31 de outubro, nós temos que, como cristãos, tirar um período para orarmos, adorarmos, exaltarmos por essa conquista e nos lembrarmos daqueles que gastaram suas vidas e se deixaram gastar em prol da igreja, em prol do reino e do avanço da reforma protestante e da sua edificação, sustentação e legado deixado para nós que somos aqueles que somos os que estão dando prosseguimento, né? O prosseguimento depois de com 506 anos de história, somos a continuidade desta ação e intervenção da reforma praticada, impetrada e implantada por Martim Lutero e todos os reformadores. Obrigado a todos e prossigamos.